E galera do YouTube, tudo bem? Muito prazer. Hoje a gente veio falar sobre uma resenha do Rick Rubin, O Ato Criativo, Uma Forma de Ser. É meu primeiro vídeo no YouTube, oficialmente. Já postei alguns quando era criança, mas parei de postar por aqui. Eu já faço conteúdo pro TikTok, já faço conteúdo pro Instagram, mas hoje eu vim trazer um conteúdo um pouco mais aprofundado e um pouco mais longo, que a gente possa ter um diálogo mais direto sobre esse livro aqui. Então vai ser basicamente uma resenha. Bora nessa? Muito prazer se você não me conhece. Eu sou a Frohani, sua ciborgue favorita. Eu sou cantora de trap, creator, comunicadora e costumo falar sobre cultura hip hop, underground e cybercultura nos meus trabalhos e no meu perfil. Hoje a gente vai analisar esse livro aqui, que tem ficado bastante conhecido entre a galera da música, principalmente. E eu fui ler ele. E hoje eu vim trazer as minhas perspectivas, contar um pouquinho para vocês sobre ele, principalmente se tiver com dúvida se você vai comprar ou não, ou enfim, querer conhecer um livro novo, bora falar um pouco dele. O Rick Rubin, né, ele é um produtor musical e, enfim, ele já ganhou vários Grammys, ele já trabalhou com a Adele, com o Kanye West, com o Jay-Z. Então, assim, o cara, ele é um divo, ele é o brabão mesmo, assim, da música, já ganhou diversos Grammys, é super respeitado. Então, é uma pessoa que realmente tem um histórico. Primeira coisa, esse livro é um livro relativamente, tipo, médio, né? Ele tem entre suas 284 páginas, mas ele tem um formato de leitura muito tranquilo. Ele é dividido em vários pequenos capítulos, que tem entre uma página até 4 páginas. Então, são capítulos bem pequenininhos mesmo, e uma leitura que não fica cansativa, né? Eu tenho percebido que esses livros dos Estados Unidos, principalmente que tem vendido bastante, ele já tem um formato um pouco mais acostumado e mais treinado para a gente que da nossa geração que não está mais tão acostumada a ler como antes. Então é uma adaptação bem rápida e se você não está acostumado a ler, se você tem medo de ler livro grande, tá tranquilo porque esse livro é bem dinâmico. Sem contar que entre os capítulos sempre tem um trechinho que é uma vibe mais poema, uma vibe quase café com Deus Pais, é quase o café com Deus Pai dos músicos. Brincadeira, galera. Mas, tipo assim, sempre tem um poeminha, tá ligado? Tipo assim, no meio. E sempre umas palavras que tu fica assim, por exemplo, ó, vou abrir aqui uma palavra pra vocês. Abrir aleatoriamente. O fracasso é a informação de que você precisa para chegar aonde pretende ir. Viu? Tô falando uma frase que você fala, caraca, que é isso? E aí agora eu vou falar um pouquinho do andamento do livro. O livro, ele começa com uma parte até meio filosofal sobre o que é a arte, sobre a nossa conexão com a arte. Então eu confesso que nessa primeira parte eu tava tipo, caramba, eu tava numa expectativa dele falar sobre processos criativos de cara, mas ele não chega entregando de cara. Ele conversa um pouco sobre como que a gente existe no mundo e como viver já é um ato criativo, como ser já é um ser artista. E os primeiros capítulos dele me ajudaram muito a conseguir me conectar mais com o momento, enxergar arte em tudo que eu faço, desde o momento que eu observo o céu até o momento que eu pego um copo de água, até outra conexão também com a natureza. Então ele ajuda a gente a, de fato, se entender como artistas, né? Como um corpo que de fato já é arte desde o momento que ele existe, sabe? Tipo, é uma lombra mais ou menos assim. Eu já percebi também que vários livros que são americanos e trazidos para cá, eles chamam muito a arte basicamente de Deus, né? Tipo, de um universo, uma força de fora. Eu percebo que eles trazem bastante essa pegada e, de fato, faz um sentido. Aqui ele defende que, basicamente, a nossa cabeça é a nossa conexão com o universo. E a arte é a gente transmitindo o que o universo, basicamente, sussurra nos nossos ouvidos. Então, eu gostei muito dessa visão que ele trouxe e me ajudou a enxergar arte de outros aspectos, sabe? Sair dessa visão que a gente já tem como artista de muitas vezes a arte ser um produto, né? Como a gente muitas vezes trampa com isso, a gente que é artista independente, a gente esquece que a arte, antes de ser um produto, ela é algo que de fato vem da nossa alma. É isso que diferencia a arte de um mero produto, é isso que diferencia a nossa arte de uma mera IA. É o fato da gente realmente estar colocando para fora e os sussurros, né? Como ele diz, que o universo dá para o nosso ouvido, né? Que a gente tem basicamente esse canal, né, de tradução do universo. Isso é muito doido e me ajudou muito a enxergar e sair desse ponto de a arte é só um produto e lembrar da essência dela, em essência. E aí depois ele vai caminhando um pouco sobre o processo criativo, e aí ele vai para essa lombra da gente não se podar, da gente se permitir. Então conversa bastante sobre brainstorm, sobre como a gente começa as coisas, sobre o processo da gente não se julgar. Isso eu acho muito interessante, bem importante, mas ao mesmo tempo que ele
abre todo esse leque, né, sobre a nossa performance, sobre se libertar de testar e fazer coisas diferentes. Ele também, ao longo do livro, ele vai ensinando como a gente finalizar também esse processo criativo. Eu gosto que, apesar dele ir lá no universo, ele sempre puxa a gente de volta para a realidade, para o pé no chão, para, enfim, as finalizações. Ele traz um ponto que eu achei aqui muito importante, que é o que, inclusive, muitos artistas têm problemas, né? Ele sempre traz vários exemplos, tanto de artistas que ele já trabalhou, quanto também de, enfim, de vivências em si. E ele traz, né, que muitas vezes a gente não quer lançar alguma arte, porque sempre tem o que melhorar. E ele fala, sempre vai ter mesmo que melhorar. Só que chega um momento que é o momento de concluir aquilo e lançar. Principalmente porque a arte ela fala muito sobre o seu estado atual. E se você demora muito para lançar, se você demora muito para colocar para o público esse trabalho, vai ter um momento que ela já não vai mais fazer mais sentido. Então você entra naquele loop infinito de estar sempre editando, editando, editando ela. Ele fala assim da arte de uma maneira macro, mas ao longo do livro, principalmente quando vai caminhando para o meio do final, ele vai especificando principalmente nessa vivência mesmo musical. E eu gosto muito que ele traz umas dicas bem pontuais, assim, vai chegando mais pro final do livro, ele realmente traz umas dicas, tanto de criatividade quanto de produção mais pontual. Isso eu achei muito interessante. Inclusive, uma, por exemplo, que me pegou muito, que foi tipo assim: não fica escutando suas guias adoidadamente. Porque se você escuta muito as suas guias, no momento que você receber o projeto, né, mixado e masterizado, você vai estranhar muito e talvez fique apegado na guia e queira que volte a ficar aparecendo a guia e não deixa a sua arte evoluir. Então eu falei, caraca, vários insights, esse é um dos vários que ele traz, que me pegou e falou, caraca, eu vou enxergar isso de uma forma diferente. Outro capítulo que me pegou bastante foi o capítulo que ele falava sobre a questão da colaboração, né? Tem um capítulo aqui que ele fala basicamente só sobre a forma, né? Quando a gente vai fazer arte com outras pessoas, sobre a maturidade que a gente precisa ter, sobre deixar o ego de lado, sobre quando a gente está fazendo um trabalho que é de fato colaborativo, não é sobre se é a ideia de X ou se é a ideia de Y. Essa é uma ideia que XY gosta. Se X deu a ideia e Y não gostou, então a gente vai procurar uma ideia que XY gosta. Se Y deu a ideia e o Y não curtiu, e o X não curtiu, então a gente vai achar uma ideia que junte de fato o que X e Y deu. Ao mesmo tempo, ele também dá outra dica que me pegou muito, que foi sempre mostre o que você está tentando falar. Às vezes a gente está falando uma coisa criativa, né? E antes de colocar em prática, fica muito difícil as pessoas de fato adivinharem o que está na sua cabeça. Então vale a pena mostrar na prática. Cara, então foram pequenas dicasinhas que, tipo assim, que o Rick Rubin trouxe, que, caraca, me mudou totalmente a visão, tanto de trabalhar artisticamente, quanto de fazer colaboração, quanto de enxergar minha arte. Tem uma parte também muito interessante que ele traz já, caminhando mais para o final mesmo, assim, do livro, que é a questão de viver de arte, né? Vale a pena viver de arte? Todo mundo vai viver de arte? Ele diz que a melhor coisa é ter arte como hobby. E aí eu fiquei tipo, como assim, cara? E aí, basicamente, ele fala que, tipo assim, sua arte fazer sucesso ou não, não é sobre você. Se o seu trampo ele vai dar certo ou não, não é sobre você. Isso depende de vários fatores externos que não é sobre você. Tipo, você pode programar um super lançamento incrível e no dia que você lançar aconteceu uma tragédia, um desastre natural e aí seu álbum não tem a mínima atenção. Então, tipo assim, é uma coisa que é uma variável incontrolável. A única coisa que a gente pode controlar, que é o que ele diz aqui, é sempre dar o melhor que a gente pode na arte que a gente vai fazendo. Isso é o que a gente pode controlar. Isso vai o que vai fazer a gente ficar satisfeito com a gente mesmo. Porque o público, ele vai ser o nosso momento de compartilhamento, ele é literalmente o momento final da arte. Sabe? Ele é o ponto final. Então, assim, ficar satisfeitos com o que a gente faz é o mais importante. Isso é o que vai nos gerar gratidão. Porque se a gente fica buscando um hype, se a gente fica buscando um hype, se a gente fica buscando um sucesso, a gente nunca chega lá. A gente sempre fica insatisfeito. Talvez a gente possa se frustrar muito, né? Porque isso inclui sorte, isso inclui momentos. Isso a gente nunca sabe quando vai ser lançado, né? É, a gente nunca sabe de fato quais vão ser as condições, né, que o universo vai estar quando a gente estiver lançando a nossa arte. Mas o importante é a gente não ter medo de colocar ela para fora, porque sempre alguém vai se identificar com os sussurros que o universo deu pra gente. Essa é a verdadeira mágica. E ele traz isso, né, que tipo,
Viver com a arte de hobby é a melhor coisa que a gente pode ter, porque o fato da gente ter ela como hobby quer dizer que a gente vai fazer ela totalmente livre, sem o medo de aquilo ter que lucrar ou trazer algum retorno. E ele diz que isso faz a gente tratar ela de muito mais leve. Mas, por outro lado, ele sabe que também tem gente que escolhe viver de arte porque é a única coisa que realmente faz sentido. E tudo bem também, isso são caminhos que a gente decide, não tem mais certo ou mais errado. O importante é a gente entender que, de fato, essa ideia de sucesso, ela não é sobre a gente, ela não necessariamente quer dizer sobre um trabalho bem feito ou mal feito. Isso é muito mais sobre questões externas. E ele traz, né, esses processos de, cara, talvez se você ainda não conseguir fazer grana com a sua arte, tenta pelo menos trabalhar com alguma coisa que se aproxime da arte. Então, vai trabalhar numa livraria, vai trampar num lugar que mexa com CD, ou sei lá, uma loja de instrumento, mas sempre tente se aproximar da melhor forma possível, porque no momento que for para as coisas girarem ou o sucesso vir, de alguma forma, né, ele vai vir ou não, né? É uma coisa que de fato é incontrolável. Enfim, para mim isso daqui é literalmente, como foi a piadoca do início, o café com Deus Pai do músico, e que realmente funciona. E que, véi, deveria de fato estar na mesa de todos os músicos e artistas independentes atuais, sabe? Principalmente a gente que tá nessa era tão rápida, que para pouco, que respira pouco e que tem que produzir em outra velocidade, sabe? Acho que hoje a gente que está no caminho da arte independente, hoje a gente tem muito menos tempo para criar, tem muito menos tempo para se debruçar. Mas, véi, eu tenho ficado, sabe, com essa reflexão esses dias na cabeça, que é do que faz sentido a arte se eu não me debruçar nela? Sabe? A gente já sabe que é um caminho estável, a gente já sabe que é um caminho difícil, a gente já sabe que é um caminho correria para todo mundo que escolhe viver disso. E aí eu ainda não vou aproveitar o momento que eu tô me dedicando para ela. Eu não vou dar o meu máximo, eu não vou usufruir o máximo que eu posso. Não, cara, como assim? Eu não sei se daqui a 3 anos ou se daqui a 3 meses eu vou continuar tá conseguindo viver e sobreviver disso, né? Então é importante que a cada segundo que a gente esteja vivendo dela, a gente sabe valorizar. E eu acho que o ato criativo, como uma forma de ser, ele vai ensinando muito a gente, ele vai trazendo essa consciência do artista. Então, de fato, se você está interessado em comprar, se você, independente da fase que você está da sua carreira, se você é produtor, se você é cantor, se você é músico, isso vai te dar outra visão de encarar a música, de encarar o seu processo criativo, de encarar o seu dia a dia na música, né? E te tirar com certeza da sua caixinha, da sua zona de conforto, que é uma coisa que ele traz aqui o tempo todo. Ser criativo é sair da sua caixinha, é sair da sua zona de conforto. E, cara, é isso, assim. Tem uma Afro Honey antes e depois desse livro. Super indico. A faixa de preço dele tá entre R$ 80, R$ 70 por aí. Mas realmente é uma aquisição que vale a pena. Vale a pena até porque, velho, ele é um livro que vale a pena riscar, vale a pena rabiscar, vale a pena dobrar, vale a pena marcar, sabe? Porque ele tem muitos ensinamentos. Eu li ele uma vez, mas vou dar impressão para um colega meu, mas depois eu já vou querer pegar de volta, porque eu vou querer ler ele de novo, porque de fato ele sempre tem muito a ensinar. E um livro com uma leitura super didática, super tranquila, então acho que, assim, vale a pena pra caramba. No mais, se você curtiu o vídeo, se isso te ajudou, curte, se inscreve no canal, que é o primeiro vídeo aí. Manda pro seu colega, pro seu amigo, ou pra sua amiga, ou pro seu amigo. Então é isso. Espero que vocês tenham amado, Cybermigas. E é isso, até a próxima.